Boa noite a todos, eu sou a Tayana. Vou iniciar a apresentação do projeto de pesquisa da disciplina de Pesquisa de Mercado em Turismo, do segundo semestre noturno do curso de Tecnologia em Gestão de Turismo no Instituto Federal de São Paulo. A equipe é composta por Carla, Fernanda, Juliana, Tayana, eu, o Tiago e a Valéria. O setor turístico é composto por uma série de atividades que compõem toda a cadeia produtiva e é um dos setores mais importantes na economia. Consequentemente, também é um dos setores que mais empregam no Brasil, sendo responsável por uma ocupação de 3% das vagas de trabalho, de forma direta ou indiretamente, e o que equivale a uma contribuição de 7,7% do PIB nacional. Esse é um dado de 2019, e 2019 também foi um ano que teve um aumento significativo nos resultados econômicos de arrecadação nacional. Com a pandemia do Covid, o setor também foi um dos mais atingidos pelas medidas de distanciamento e de restrição sanitária, impostos pelos governos, na tentativa de diminuir o número de ocupação de leitos de UTI e de óbitos. Foi um dos primeiros setores a parar as atividades lá em 2020, início de 2020, e provavelmente será o último a retomar as atividades de maneira regular. Embora o impacto da pandemia do turismo seja evidente, e que todos os setores que compõem a atividade tenham sido prejudicados, em intensidades diferentes, é claro, é importante analisarmos os fatores para identificar a real situação do problema, As mudanças no comportamento da demanda turística, a diminuição da atividade econômica e da renda, as novas tendências de segmento, as alterações dos fluxos de turismo e também as diretrizes e expectativas do setor através da análise de impacto social e econômico da pandemia. É importante levarmos em consideração que a atividade turística tem pesos diferentes para a economia de cada região, de acordo com as receitas advindas do turismo, e consiste em efeitos drásticos, com a paralisação prolongada, na verdade quase total, do fluxo de turistas. Bom, elaboramos uma pesquisa de mercado qualitativa por meio de levantamento de dados por fontes secundárias e pesquisa quantitativa gerada no Google Forms para obtenção de amostra. A amostra é composta por um público de 111 pessoas, análise e representação de gráfico, em consequência da atividade avaliativa da disciplina de pesquisa de mercado em turismo, a fim de identificarmos os comportamentos e fluxos do turista durante a pandemia. Eu deixo vocês agora com a Juliana e uma boa noite. Olá, eu sou a Juliana e vou dar um panorama geral referente à queda na economia do setor do turismo nacional causado pela pandemia do Covid-19. Desde o início da pandemia, o turismo brasileiro perdeu cerca de 261 bilhões de reais. Rio de Janeiro e São Paulo foram os estados mais afetados e concentram mais da metade do prejuízo nacional. No fim de dezembro de 2020, os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e do Galeão, no Rio de Janeiro, tiveram queda de 56% e de 59%, respectivamente, tendo-se como base o tráfego aéreo antes da pandemia do Covid-19. A recuperação do setor está prevista somente para 2022. E é isso, obrigado. Olá, tudo bem? Eu sou a Carla. Dando continuidade aos fatores econômicos que sofreram os impactos da pandemia no turismo, a crise gerou até o meio de abril de 2020 um prejuízo de 3,9 bilhões para as operadoras de turismo no país. Apresenta um comparativo de antes e depois da pandemia referente aos gastos de viajantes, segundo a Global Web Index, realizado em abril de 2020. Antes da pandemia, 67% da população gostariam de reduzir os gastos, 23% gostariam de mantê-los, 11% gostariam de aumentá-los. Após a vinda da pandemia, 32% gostariam de reduzir os gastos, 39% optariam por mantê-los e 29% decidiram aumentar. 61% irá viajar quando se sentir seguro contra o Covid-19. 31% irá viajar quando se sentir seguro e estabilizado no trabalho. Agora eu vou comentar os insights de grandes líderes do setor que deram entrevistas na metade do ano passado.
O líder da CVC, Leonel Andrade, comentou que o turismo doméstico será o destino mais procurado na retomada. No final do ano, comentou que iria faltar hotel devido à repressão da demanda. A previsão das companhias aéreas é de operar com 60% até o final do ano. E o mercado nacional seria atrativo para os estrangeiros, mas segurança seria um problema. A CVC gostaria de reposicionar a empresa como uma marca de luxo. Foco em bem-estar e cuidado das pessoas. Tendências seriam promover experiências novas, ecoturismo, gastronomia. O Leonardo Tristão, líder da Airbnb, disse que a empresa criou o próprio protocolo avançado de higienização e que fez um treinamento formal online para que os anfitriões adquirissem um selo de limpeza adequado. O aluguel de casas e apartamentos inteiros são o foco neste momento. Consumidor em busca de um turismo ultralocal, que seria um turismo doméstico com viagens de carro, fator que já é bastante comum nos Estados Unidos. Houve um crescimento claro em buscas de acomodações na plataforma do Brasil. E a descentralização do turismo será uma tendência. Haverá menos turismo de massa e mais em cidades fora do eixo do turismo. Limpeza e higienização farão parte da tomada de decisão para o consumidor na hora de viajar. Patrick Mendes, líder da Accor, citou que a rede de hotéis lançou um novo manual operacional para dizer para o viajante que o hotel é seguro. A previsão da retomada total do setor é de 18 meses. Ao final de julho, a previsão é chegar a 300 hotéis abertos dos 400 que a empresa possui na América do Sul. 3 pontos para o fortalecimento do turismo doméstico seriam fronteiras fechadas e possibilidade da quarentena estar na volta do país. Alta do dólar e euro, viagem fora da América do Sul é 40% mais cara. As pessoas não querem ficar muito tempo longe de suas famílias. Os próprios brasileiros irão ajudar na retomada do setor. E o líder da Gol, Paulo Kakinoff, disse o seguinte: em uma primeira fase, do primeiro caso até a flexibilização, a empresa se preocupou em reforçar a segurança de quem precisa viajar. A segunda fase se deu em julho, com o aumento da demanda. A terceira etapa será após o controle da pandemia, que deve projetar a demanda para um nível mais próximo do que era anteriormente. Os estímulos para o aumento da demanda estão sendo controlados para respeitar o momento. A tendência do setor é a movimentação das empresas como parceiras, muito citado com a higienização e protocolos de distanciamento. 0,1% dos tripulantes que trabalharam durante a pandemia contraíram o vírus. Por enquanto é só. Obrigada. Olá, eu sou a Valéria. Com a intenção de compararmos os dados apresentados, pesquisados em 2020 em fontes secundárias, somados às opiniões de grandes empresários do setor, é que resolvemos elaborar a nossa pesquisa, concluída em 19 de março de 2021. A seguir, vou apontar os resultados dessa pesquisa. Pesquisa de mercado, turismo na pandemia Covid-19. Primeira pergunta: viajaria na pandemia se lhe fosse oferecido um super desconto ou se ganhasse a viagem dos seus sonhos? 42,3% responderam sim, 57,7% responderam não. Segunda pergunta: se hospedaria em hostel com desconhecidos durante a pandemia? 18,9% responderam sim, 81,1% responderam não. Terceira pergunta: você analisa os dados sobre a pandemia antes de fazer uma viagem? 93,7% responderam sim, 6,3% responderam não. Quarta pergunta: é importante para você se os locais turísticos estão seguindo os protocolos sanitários Covid-19? 95,5% responderam sim, 4,5% responderam não. Quinta pergunta: denunciaria algum hotel onde há funcionários sem máscaras? 76,6% responderam sim, 23,4% responderam não. Sexta pergunta:
Qual deveria ser a capacidade de ocupação liberada para os hotéis durante a pandemia, na sua opinião? Ninguém respondeu 100% de ocupação liberada. 5,5% responderam 70% de capacidade de ocupação liberada. 38,7% responderam 50% de capacidade de ocupação liberada. 36% responderam 35% de capacidade de ocupação liberada. 19,8% responderam que os hotéis deveriam ficar fechados. 7ª pergunta. Se sente seguro em saber que as pessoas em viagens internacionais são obrigadas a fazer o teste da Covid-19? 82% responderam sim, 18% responderam não. 8ª pergunta. Concorda com o cancelamento de eventos turísticos durante a pandemia? 86,5% responderam sim, 13,5% responderam não. 9ª pergunta. Viajaria tranquilo se já tivesse tomado a vacina contra o coronavírus? 61,3% responderam sim, 38,7% responderam não. 10ª pergunta. Durante a pandemia, faria viagens mais curtas a hotéis mais próximos? 56,8% responderam sim, 43,2% responderam não. 11ª pergunta. Pretende se planejar para viajar pós-pandemia? 88,3% responderam que sim, 11,7% responderam não. Obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Thiago e eu vim comentar sobre as tendências para as viagens no mundo pós-Covid, segundo o Conselho Global de Turismo. Visando entender o que o setor de viagens precisa fazer para se reerguer nos próximos meses ou anos, o WTTC é o Conselho Global que representa os interesses das empresas de turismo e viagem, juntamente com a consultoria Oliver Wyman, desenvolveram um relatório que revela as tendências para a recuperação da atividade turística quando passada a fase mais crítica da pandemia do Covid-19. O documento demonstra a importância de se adotar uma abordagem global coordenada para a recuperação, melhorando a experiência dos viajantes, adotando novas tecnologias e aplicação de protocolos de higiene. Como aponta o estudo, todas essas medidas apresentadas têm um único objetivo: resgatar a confiança dos viajantes no setor. O Infomoney compilou as 4 tendências principais apresentadas nesse relatório. A primeira, retomada da demanda. Turismo doméstico, empoderamento do viajante. Segunda, saúde e higiene. A pandemia deixou os viajantes mais alertas. A terceira, digitalização. Realidade virtual nos hotéis e roteiros personalizados. E quarta, sustentabilidade. Preocupações com o meio ambiente, causas sociais e preservação. Muito obrigado. Olá, eu sou a Fernanda e eu vou dar a conclusão da nossa pesquisa. Adaptação e agilidade definem o futuro do setor do turismo. Embora o caminho que o setor de viagem e turismo vai percorrer possa parecer um pouco incerto, a pesquisa ajuda a traçar quais serão os maiores desafios e as principais oportunidades que estarão no radar. O estudo da WTTC faz uma ressalva, abre aspas. Ainda que o baque tenha sido enorme, o setor vai girar, esticar, contrair, se adaptar e, por fim, voltará mais forte que nunca. Fecha aspas. Aspas novamente. O sucesso do setor dependerá de todos os seus principais interessados,
desde governos e empresas até funcionários e destinos, incluindo comunidades locais e principalmente os viajantes. Fecha aspas. Destaca ainda o estudo da WTTC. Então, para concluir, diante do cenário atual, entendemos que a nossa missão é atuar de maneira responsável no turismo, na criação e aplicação de novas maneiras de se fazer turismo, de modo que possa fazer a diferença em todo o seu contexto e complexidade, a fim de promover e manter o seu desenvolvimento humano, ecológico, social, cultural, econômico e digital, considerando todos os fatores ambientais, internos e externos, para que possamos influenciar um turismo mais consciente, solidário e sustentável. Essa foi a nossa pesquisa. Eu finalizo por aqui. Muito obrigada e tchau, tchau.